Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o João Luca, eu sou filho do pastor Hernandes Santos. E antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do ministério do meu pai. É uma editora que foi criada pelo pastor Hernani e ela é uma editora que parte dos recursos é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui para falar sobre um kit promocional que está aqui em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, para você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro ele é essencial para você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu para ele e lhe deu um recado. Então, para você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do pastor Júnior Santos. E esse livro, para você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial para você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E para você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual para ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial para você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor, Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após os apóstolos. E esse livro é um manual do cristão. É para você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E para você que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas R$90. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site editoravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Apocalipse 21, do verso de 1 a 8, lemos assim: Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a noiva, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E como uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre, e esta é a segunda morte. Senhor, fale com a sua igreja, fale com o seu povo, nos ensine, nos instrua, em nome de Jesus. A história já fechou as suas cortinas. O juízo final já aconteceu, e os inimigos do Cordeiro e da igreja
já foram lançados no lago de fogo, e os remidos estão vivendo com Cristo. No texto que nós lemos é o final, é o limiar de todas as coisas, é o ponto final de toda a história, como lemos aqui. E este texto de Apocalipse 21 é a apoteose da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso conquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. Satanás perdeu e a igreja ganhou. O tempo cósmico se converteu agora em eternidade. Winston Churchill disse: a decadência moral da Inglaterra era devida ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre céu e inferno. Faço das palavras de Churchill as nossas palavras hoje. A maior decadência moral da igreja, ou decadência moral do mundo, ou da nossa nação, se dá ao fato de os pregadores terem deixado de pregar sobre céu e inferno. A pregação sobre o céu. A pregação sobre o céu, meus irmãos, traz profundas lições morais para a igreja de nossos dias. Em primeiro lugar, Jesus alerta para não ajuntarmos tesouros na terra, mas para ajuntarmos tesouros no céu. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar no céu. Paulo afirma que é o mais miserável de todos, aquele que não pensa no céu, aquele que só pensa na terra e em coisas materiais. Em terceiro lugar, Jesus ensinou que devemos orar. Seja feita a tua vontade, na terra como é no céu. Mas pela forma como as pregações estão sendo pregadas em nossos dias, parece que nos deixa pensar que mudou-se a ordem do texto, seja feita a tua vontade, no céu como é na terra. Mas ainda em quarto lugar, a pregação sobre o céu, a mensagem sobre o céu, irá nos estimular à santidade. Em quinto lugar, o céu nos ajuda a enfrentar as dores e os sofrimentos da vida. Para aqueles que perdem seus entes queridos, para aqueles que perdem familiares, para aqueles que perdem pessoas amadas, pregar, ensinar sobre o céu, faz as pessoas entenderem que os seus amados, os seus irmãos, não estão mortos. Eles estão acordados, eles estão vivos e agora com Deus. E tão logo nós os veremos. Então, em sexto lugar, o céu nos ensina a renunciar agora, as coisas, os prazeres desse mundo, os prazeres dessa situação em favor da herança futura. Mas em sétimo lugar, o céu também nos livra do medo e da morte. Entenda uma coisa, Jesus Cristo disse em João, capítulo 14, versículo 1, não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando eu voltar, voltarei, quando eu vier, eu virei e vos levarei para mim mesmo. Há uma promessa bíblica que o Senhor vai nos levar para o céu. Nós estamos aqui nesse mundo numa passagem. O nosso destino não é o chão frio, o nosso destino não é o cemitério, nós estamos caminhando para a glória. Você tem que colocar na sua cabeça que o seu destino é o céu. Você entregou a sua vida a Jesus e agora Ele abriu uma passagem, um caminho, ainda que seja estreito, mas esse caminho nos destina o céu. W.A. Criswell diz o seguinte, um dos maiores pregadores batistas do século XX, disse: o céu
é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Vou dizer de novo. O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. E ele disse ainda: não há dor na terra que o céu não possa curar. Lá no céu não tem dor, lá no céu não tem depressão, lá no céu não tem medo, não tem síndrome de pânico, não tem bipolaridade, não tem crentes raivosos, fofoca, mentira, não tem adultério, não tem prostituição. Você deve estar aqui com os pés no chão, trabalhando aqui, mas com a sua cabeça no céu, pois o destino do crente é o céu. O que nós iremos aprender aqui nessas linhas, no texto da Bíblia de Apocalipse 21? Primeiro, Apocalipse 21, versículo 1. A redenção não alcançou apenas a igreja, mas todo o cosmo. Observe o versículo 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado e o mar já não existe. A natureza hoje está completamente escravizada pelo pecado, como nos ensina o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 20 e 21. A Bíblia também nos diz, de acordo com a afirmativa de Paulo, que a natureza está gemendo e aguardando a redenção de seu cativeiro. O pecado de Adão, ele atingiu a raça humana, mas ele atingiu também toda a fauna e a flora, toda a natureza. A terra passou a produzir espinhos e abrolhos, passou a ter pragas, a terra passou a ter um descompasso nas suas estações, os animais passaram a ser ferozes, a serpente passou a ter veneno, passou a ter inimizade entre o leão e o cordeiro, isso tudo por causa do pecado de Adão. E agora, de acordo com a afirmativa bíblica, essa natureza está gemendo, esperando a redenção do cativeiro. Mas quando Cristo voltar, a natureza também, a fauna e a flora, e também juntamente com os homens, toda a natureza será redimida e teremos um universo completamente restaurado. Até mesmo essa violência cósmica de supernovas explodindo, buracos negros engolindo galáxias inteiras, é resultado do pecado luciferiano. Mas a Bíblia Sagrada fala que também o cosmos será restaurado e haverá novos céus e nova terra. Uma observação muito importante aqui no versículo 1. Deus não irá criar novos céus e nova terra, mas Ele vai fazer a coisa velha se tornar novo. A Bíblia está falando aqui de uma restauração de novos céus e nova terra. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo que irá existir a partir daquilo que existia, como vemos em Isaías 65, verso 17, e Isaías 66, versículo 22. Assim como o nosso corpo é glorificado a partir do velho corpo, assim também será todo o universo. O céu e a terra serão passados, purificados pelo fogo, como afirma o apóstolo Pedro em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 12 e versículo 13. Não é aniquilamento. O Senhor não vai aniquilar a sua criação. Ele vai restaurar a sua criação. Não é novo de edição, mas é novo de continuidade entre o antigo e o novo. Em segundo lugar, capítulo 21, versos 2 e 3. Não vai existir separação entre céu e terra. Verso 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens, com os quais ele habitará.
eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e ele será o seu Deus. O céu e a terra agora, nesses versos, serão continuamente a habitação de Deus, a igreja santa. É como na visão de Jacó, quando ele viu a escada e ele viu anjos subindo e descendo. É essa a visão que nós temos dos novos céus e nova terra. Veja, Deus vai enrolar o tempo e espaço como enrola um lenço. Então agora a distância, são zilhões ou sei lá quantos zilhões de anos-luz da nossa terra para onde Deus está, essa distância será encurtada. E agora a única distância que teremos que percorrer é uma escada. A Bíblia diz que haverá uma só dimensão entre céu e terra. Então aí se cumprirá o texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quanto tempo vai durar esse tempo de novos céus e nova terra? Esse tempo vai durar por toda a eternidade e não apenas por 1000 anos. Nós devemos fazer uma separação entre o milênio e a eternidade. O milênio, o período de 1000 anos, acontece depois do Armagedon. Veja, Jesus volta 7 anos depois de tribulação. Logo no retorno de Cristo vem o Armagedon. A terça parte da população morre. E depois do Armagedon vem 1000 anos de reinado. Esse reino literal de Cristo acontecerá na terra, a partir de Jerusalém. A igreja estará no reino, reinando com Cristo a partir de Jerusalém. Mas esse milênio não será em novos céus e nova terra. Esse novos céus e nova terra é depois do milênio. Quais são os procedimentos? Depois de 1000 anos de Cristo reinando na terra, juntamente com a noiva, a igreja, Satanás, que foi preso nesses 1000 anos, ele é solto. E ele anda pelas nações da terra, cirandando, enganando os povos da terra, e acontece um Gog e Magog. Todas as nações da terra se voltarão contra Jerusalém e o povo de Deus. Isso no final do milênio. E a Bíblia Sagrada afirma que o Senhor vai soprar com o sopro da narina. Lembra? Foi pelo sopro da narina que ele abriu o Mar Vermelho. Então ele vai soprar com o sopro das suas narinas e todo aquele grande exército que se volta contra o povo de Deus será aniquilado. Nessa ocasião também, Satanás será escravizado por toda a eternidade no lago de fogo, onde lá já está, nesse caso, o falso profeta e o anticristo. É aí, depois dessa batalha final do milênio, que vem o grande trono branco. Aí vem o julgamento. Depois que acontecer o trono branco, todas as nações sendo julgadas, anjos julgados, todos sendo julgados ímpios, o mar dando o seu morto, dentro dos seus mortos, tudo isso, depois que tudo isso acontecer, então aí vem novos céus e nova terra. Então o novo céu e nova terra é o início de um período que não vai acabar nunca mais. Nós estamos falando de eternidade. Diante dos fatos que nós estamos vivendo, veja que nós estamos caminhando para a eternidade. Porque agora existem cumprimentos que estão acelerados, que são cumprimentos proféticos, como o arrebatamento da igreja, como a grande tribulação, depois o Armagedon, depois o milênio, depois o juízo final, e aí a terra será purificada com fogo. Ele não vai destruir a terra, ele vai passá-la, depurá-la pelo fogo. Agora preste muita atenção nisso. O próximo evento de todos esses que eu estou falando é do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, esse é o próximo evento profético. Mas os novos céus e nova terra, desse evento apocalíptico, é o último de todos. É um período de eternidade.
Então esse tempo de novos céus e nova terra, em que a terra será cheia do conhecimento de Deus, em que o Senhor será conhecido por toda a terra, vai durar por toda a eternidade, para todo sempre, de acordo, nós lemos aqui agora com Apocalipse 21, versículo 3. A totalidade da igreja glorificada descerá do céu. Veja, nós estaremos no céu, mas a igreja vai descer do céu. Assim nós aprendemos que a igreja, ela subirá ao céu, mas ela vai descer do céu para habitar a terra para todo sempre. A igreja, ela não vai morar lá no céu. Ela vai morar na terra, mas na terra purificada, na terra que foi depurada pelo fogo. A igreja subiu, mas a igreja desceu. E agora ela vai viver para todo sempre aqui com o Senhor na terra. E apesar de morarmos na terra, na eternidade, nós iremos ter acesso ao trono de Deus. Nós vamos subir e descer. Eu quero ir lá ver o Senhor. Você sobe a escada, a visão de Jacó. Você sobe e desce. Nós vamos caminhar pelos planetas. Nós seremos como os anjos, provavelmente vamos voar, vamos andar por todo o macrocosmo, vamos no céu, voltamos, vai ser uma coisa majestosa e tremendo. Então, de acordo com Apocalipse 21, versículo 3, nós aprendemos que a morada de Deus já não será mais separada entre céus. Você sabe, nós temos hoje 3 céus e 7 dimensões. Os 3 céus, esse primeiro céu aqui que nós vivemos, que é chamado de céu aurâneo. Primeiro céu, é o céu dos pássaros. É o céu onde passa as aeronaves. É o céu que nós vemos, é chamado de céu aurâneo, primeiro céu. O segundo céu é chamado de céu mesorâneo, meso é meio, mesorâneo é o segundo céu, é o céu estelar, é o macrocosmos. E o terceiro céu é o céu eporâneo, é a habitação de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1, ele diz que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele viu coisas maravilhosas que não era lícito falar. Como nós sabemos que existe segundo céu? Porque a Bíblia fala de primeiro céu e a Bíblia fala de terceiro céu. A Bíblia não fala de segundo céu, mas nós sabemos que ele existe, porque se existe primeiro e terceiro, existe segundo. Como também nós sabemos que o segundo céu é onde acontece a batalha cósmica, a batalha entre anjos de Deus e anjos de Satanás. É porque essa batalha, ela não acontece à nossa vista aqui no céu. E ela também não acontece no terceiro céu. Então é evidente que o segundo céu é as trincheiras da batalha, é onde acontece toda a batalha espiritual. A Bíblia Sagrada afirma que já não haverá mais separação entre terceiro céu e primeiro céu. Haverá céu. E esse céu aonde Deus está, será o céu aonde habitamos. A terra também será o céu. Por isso, de certo modo, nós vamos habitar o céu. E esse céu é onde nós iremos habitar. Só que a terra vai compor todo o cosmo e o mundo físico será encurtado, pois o Senhor irá dobrar o tempo e o espaço. Então a morada de Deus já não será mais separada entre céus, 3 céus, mas será tudo céu, tudo será a morada de Deus, onde Deus está, ali é o céu. Em primeiro lugar, eu gostaria de traçar 3 pontos interessantes com você aqui, nesse ponto dos novos céus e nova terra. Primeiro, quem não vai estar nesse novo céu e nova terra? Segundo, o que não vai entrar? Que coisa que não vai entrar nesse novo céu e nova terra? E em terceiro lugar, quem vai estar, quem estará neste novo céu e nova terra? Então vamos pontuar isso? Em Apocalipse 21, versículo 8, quem não estará nesse novo céu e nova terra? Em primeiro lugar, versículo 8, aquelas pessoas indiferentes
ao evangelho. Veja o versículo 8, por gentileza. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade, veja bem, quem são esses covardes aqui mencionados na Bíblia Sagrada? Preste muita atenção nisso. Os covardes aqui, que a Bíblia diz que não entrará em novos céus e nova terra, e deixe-me afirmar uma coisa para você. Esse texto não é um compêndio ou uma porção do Velho Testamento. Esse texto é uma porção de uma das últimas linhas do Novo Testamento, afirmando que será dessa forma. É o Novo Testamento que diz quem estará no novo céu e nova terra ou não. Pouco me importa no que você acha, pouco me importa no que você pensa, o que me importa é o que a Bíblia está afirmando. E a Bíblia afirma que os covardes, quem são os covardes? Não são pessoas medrosas. Eu não tenho medo de nadar. Eu tenho medo de dirigir. Não é esse tipo de gente. Os covardes aqui são pessoas que chegaram até certo ponto, ouviram o evangelho, conheceu o evangelho, descobriu o evangelho, mas foram covardes. É aquela pessoa que não toma uma decisão porque tem medo da mãe, o que ela vai pensar. Tem medo do parente, vai descobrir que agora eu sou crente. Esse é o covarde. É aquele que teve a oportunidade, mas preferiu amarelar. Essa é que é a verdade. São daqueles que não é aquele que teme o perigo ou foge das consequências. É aquele que foge de confessar o nome de Jesus, foge das águas do batismo, tem medo de perder as amizades, tem medo de se expor. Os covardes aqui são aqueles que, embora sejam convencidos pela verdade, preferem não se comprometer com o evangelho. Eles têm medo de perder o prazer desse mundo, têm medo de serem perseguidos, não têm coragem de assumir quem são de Jesus. Que são de Jesus, veja bem, se os seus vizinhos, seus amigos, parentes não sabem que você é convertido, é porque você não é. Quando eu vejo crentes que não põem nada de Deus no seu Facebook, na sua timeline, é porque ele está com vergonha, ou então porque no meio das suas amizades só rola palavrão, então ele nunca vai compartilhar nada de igreja, nunca vai compartilhar nada da sua fé, porque as pessoas talvez nem saibam que ele é crente. Vê ele falando palavrão, vê ele mentindo, vê ele tendo vícios, então por que ele vai demonstrar publicamente na sua timeline que ele é convertido? Ele não vai. Esses são os covardes. Eles não têm coragem de assumir a sua fé em Jesus publicamente. Agora, os incrédulos são aqueles que buscam a religião e nunca Cristo. A Bíblia também afirma que os covardes e os incrédulos, aquela pessoa que costuma não crer em quase nada, esse é o incrédulo. Esses ficarão de fora. Esses não estarão na nova Jerusalém, não estarão no novo céu e na nova terra. Em segundo lugar, ainda no versículo 8, na parte B, também ficarão de fora do novo céu e nova terra. Olha o texto. Todos os que são moralmente corrompidos. Olha o texto. Os depravados, os assassinos e todos os que praticam imoralidade sexual. Os depravados aqui são chamados também de abomináveis. São pessoas que perdem o pudor. Depravados são pessoas que perdem literalmente a vergonha. Ele já perdeu o temor e agora ele perdeu o pudor. Ele perdeu a vergonha que ele tinha de Deus e agora ele perde a vergonha que ele tem do próximo. Temor é se envergonhar diante de Deus. Pudor é se envergonhar diante do outro. A pessoa depravada, ele não tem nem temor a Deus e nem pudor perante as pessoas.
são aqueles que escarnecem, zombam da santidade, festejam a desonra, aplaudem o vício, zombam da pureza, zombam dos valores morais. E nesse ponto a Bíblia diz que quem faz isso escarnece de Deus. Nesses depravados abomináveis estão aqui os assassinos, que são os que desrespeitam a vida. O assassino desrespeita a vida, o adúltero desrespeita o casamento, o depravado desrespeita o temor e o pudor e as coisas morais. Os impuros mencionados aqui também são aqueles que fazem parte do grupo que são moralmente corrompidos. Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. A depravação moral, ela está em nossos dias hoje, chegando ao seu limite quase insuportável. A indústria pornográfica cresce assustadoramente. A infidelidade conjugal já não é mais um tabu. Sexo antes do casamento é uma coisa completamente, absolutamente aceitável, até mesmo dentro da igreja. E não aceitar essa condição é ser ultrapassado. A sociedade moderna faz Sodoma e Gomorra ser um mausoléu de puritanos, ou um convento de freiras. Sodoma e Gomorra, perante essa sociedade que nós vivemos hoje, vai parecer um monastério de frades. Em terceiro lugar, ainda no capítulo 21, versículo 8 e C agora, vão ficar de fora de novos céus e nova terra os religiosamente desobedientes. Em segundo lugar, os moralmente corrompidos. Em primeiro lugar, os indiferentes ao evangelho. E em terceiro lugar, os religiosos, porém desobedientes, com uma cultura completamente satânica. E agora a minha Bíblia, que tão logo será declaradamente colocada como intolerante, a minha Bíblia, que será tão logo proibida de ser pregada abertamente, por ser considerada discurso de ódio, ela afirma o seguinte: os bruxos, ocultistas, idólatras, eu vou dizer de novo, bruxos, ocultistas e idólatras. Eu não preciso chegar aqui e afirmar a você o que essas três classes de pessoas são representadas e são hoje. Bruxos, feiticeiros, quem faz bruxaria, feitiçaria, lemão, pitonisas, despachos, macumbarias, quem faz encantos, agouros. Quem mais que a Bíblia diz? Idólatras. Você sabe o que é um idólatra? Idólatra é todo tipo de pessoa que cultua algo mais além de Cristo. Mas os idólatras modernos dizem: eu não sou idólatra, eu só admiro. Um dia um idólatra me disse: olha, eu não venero essa foto, eu não venero essa coisa, eu admiro, eu respeito. Falei: olha, eu tenho foto do meu filho e também admiro e amo os meus filhos, mas eu não fiz um altarzinho para eles. Eu não fiz um altar para o meu filho, não fiz um altar para minha esposa, apesar de ter foto deles. Idolatria é você pôr de igual modo qualquer coisa que está no lugar do Senhor Jesus Cristo. Você pode considerar os santos apóstolos, você pode considerar a Maria, a Virgem Maria, você pode considerar, sabe, Maria é a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. E sim, ela era uma Santa Maria. É de fato Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo.
O que não pode é pôr ela de igual modo a Cristo, que é o Verbo, é o Deus encarnado. O que não pode é colocar o apóstolo Paulo, São Paulo, como alguém que é colocado em mesmo patamar, ou fazer um altar para o São Paulo, ou um altar para o São Pedro. Isso não pode. Dizer que esses foram santos homens de Deus, é claro que foram. Pedro era São Pedro, Paulo era São Paulo, mas Jesus Cristo é o Senhor de todos. Todos os restos são réis mortais que precisaram da salvação como nós precisamos hoje. A Santa Maria, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, pegou Jesus no colo e cantou: a minha alma engrandece a Deus meu Senhor, meu espírito se alegra no meu Salvador. Ela estava com Jesus no colo e cantou: minha alma engrandece a Deus meu Senhor, meu espírito se alegra no meu Salvador, meu espírito se alegra, embalando Jesus, no meu Salvador. Até mesmo Maria disse que tinha um Salvador, e o Salvador dela foi Jesus. Se Maria, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, a mais santa entre todas as mulheres, precisou de um Salvador, quem somos nós para rejeitá-lo? É importante você entender. Eu admiro Maria. Eu não gosto de quem fala mal de Maria. Eu não gosto até de quem diminui Maria. Eu não gosto até de quem reduz Maria a uma coisa muito simples. Eu não gosto até de quem compara Maria com as mulheres dos dias de hoje. Se Maria fosse igual às mulheres de sua época, Deus teria pegado qualquer uma outra. Mas o que eu não posso é colocar Maria em pé de igualdade no reino de Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E colocar o São Paulo em pé de igualdade aos outros. Eles são servos, são humanos, que junto com Adão caíram por causa do pecado original e nasceram em pecado igual aos demais homens. E assim como o sangue de Jesus alcançou a todos, também alcançou a Paulo, a Pedro e também a Maria. Por isso que Maria morreu, mas não ressuscitou. Ela está lá como uma serva de Deus, uma santa mulher de Deus. E é isso que Maria deve ser, uma santa mulher de Deus. Ela não compõe a divindade. Ela não compõe Pai, Filho e Espírito Santo. Ela não está entre eles. Ela não compõe a divindade. Ela compõe a galeria dos santos de Deus. Como São Paulo, como São Pedro, como outros santos de Deus. Ela compõe essa galeria, mas não a galeria da divindade. Você me entende? Devemos respeitar e honrar a santidade desses santos de Deus, nem diminuí-los e nem adorá-los, porque a Bíblia Sagrada afirma que os idólatras não herdam o reino de Deus. A Bíblia também afirma que os ocultistas, que ocultistas? São todos que participam de qualquer fruto oculto, cultos que exploram a espiritualidade negra, feitiçaria, bruxaria, lemão e despachos, falar com entidades transcendentais, viagem astral. A Bíblia diz que são práticas abomináveis, e aqui em Apocalipse 28 diz que todos os bruxos, ocultistas e idólatras não estarão no novo céu e na nova terra. É isso que nós temos aqui no nosso texto. Mas em quarto lugar, quem também não estará no novo céu e na nova terra? Apocalipse 21, versículo 8, agora na parte D, diz o seguinte: depois de nós lermos sobre bruxos, ocultistas e idólatras, também diz: todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio a enxofre. Esta é a segunda morte. Eu vou ler todo o verso para você entender
quem não estará na novos céus e nova terra? Porém, quanto aos covardes, que eu já lhe expliquei quem é o covarde, o incrédulo é aquele que prefere ficar na escuridão da fé, não crê em nada. Os depravados, que são as pessoas abomináveis, os assassinos, e aqui está, os que praticam imoralidade sexual. Meu Deus, como o sexo virou culto hoje. Como tem gente adúltera, viciada em pornografia, casais de namorados que dormem, gente que praticam a prostituição e acham que ficarão impunes. Está dizendo, todos os que praticam imoralidade sexual. Diz aqui também os bruxos, ocultistas e os idólatras. Por isso que ecumenismo, irmãos, é uma prática abominável ao cristianismo. Porque, veja bem, você pega aqui bruxo, ocultista, idólatra e põe junto com a pregação do evangelho e chama isso de unidade. Eu queria ver o profeta Elias de mãos dadas com os profetas de Baal. Quando os profetas de Baal quiseram fazer uma reunião, um culto fraterno ecumênico, terminou com a morte dos profetas de Baal. Não há unidade com luz e treva. Jesus Cristo morreu. E se você se junta com alguém que é idólatra, nem que seja para fazer um culto junto, não importa o que você chama, é ecumenismo. É unir tudo em prol da fraternidade. E ora para quem? Aqui diz idólatras, mas também, em quarto lugar, ficará de fora os que não são confiáveis na palavra. Aqui diz, todos os mentirosos, junto com a outra gama de pessoas, irão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Os mentirosos são aqueles que prometem, mas não cumprem. Falam uma coisa e fazem outra. São os que mentem, inventam e criam. São aqueles em quem não se pode confiar. A nossa sociedade é uma sociedade da mentira e do engano. É a era e o tempo da balança falsa, enganosa, sonegação de imposto, carros adulterados. Vai em lojas de carro, não importa se é de crente, se não é. O velocímetro, você vende ele com 100 e pouco, o cara vai baixar o velocímetro. Sonegação de impostos, pirataria. A mentira procede do maligno. Para você mentir, você tem que fazer sexo espiritualmente com o diabo e gerar um filho chamado mentira. Você parou para pensar que mentira é uma filha sua e de Satanás? Porque se o diabo é o pai da mentira e você mente, quem é o pai e a mãe juntamente com ele? No reino espiritual, é como se você tivesse um coito com Satanás e mentido. Então, mentira é coabitar com Satanás e fazer uma filha chamada mentira. Porque a mentira procede do maligno. Não nos resta dúvidas que Deus colocará para fora dos portões da Nova Jerusalém todos os mentirosos, todos os que praticam a mentira. Eu te pergunto, você acha que esses textos que estão aqui no livro do Apocalipse são graves exortações, palavras do Senhor Jesus Cristo dadas a João? Se são palavras graves e poderosas, por que haveremos de não pregá-las? Quantas pessoas que estão em lugares de uma graça barata, que talvez nunca ouviram um texto como esse aqui, e talvez nem sabem que isso aqui está na Bíblia, e elas pensam que só o fato de serem boas de coração,
Só o fato de dar uma cesta básica para alguém lhe dá garantia de uma salvação eterna? Pois não dá. Em segundo lugar, depois de nós lermos quem não vai entrar no céu, nós vamos ler o que não entra no céu. Veja bem, que tipo de coisas não estará no céu? Já vimos que tipo de pessoas não estará no céu. Agora, que tipo de coisas, o que não estará em novos céus e nova terra, ou seja, habitando a eternidade? Vamos ver o versículo 4 de Apocalipse 21, diz assim: e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem será encerrada. A primeira coisa que não vai ter no céu, não haverá mais dor, no versículo 4. A dor é uma consequência do pecado. Existem vários tipos de dores. Primeiro nós temos a dor física. Depois nós temos a dor moral. Depois temos a dor emocional. Mas ainda assim temos a dor espiritual. Nenhuma dessas dores, nem física, nem moral, nem emocional, nem espiritual, estará ou estarão na Nova Jerusalém. Em segundo lugar, a Bíblia também nos ensinou aqui que não haverá mais sofrimento. Eu não sei qual é a dor, qual é o sofrimento que você está passando. Talvez seja muito doído. Se é uma dor do luto, uma dor da falência, a dor da humilhação, mas a Bíblia Sagrada afirma que não haverá mais sofrimento e nem dor na Nova Jerusalém. A Bíblia Sagrada afirma que o céu não é lugar de dor ou de sofrimento. Mas em terceiro lugar, a Bíblia também diz que lá não haverá mais enfermidades. Quantos crentes, filhos de Deus, morreram em decorrência de uma enfermidade? Morreram do câncer. Agora essa enfermidade aí que está matando tanta gente. Mas lá no céu elas não estão com falta de ar. Lá no céu elas não estão tomando quimioterapia ou radioterapia. Lá no céu elas não precisam fazer hemodiálise. Lá no céu elas não estão amarelas por hepatites. Lá no céu elas não têm falta de um rim, de um fígado, de um pâncreas. Lá no céu elas não estão sofrendo, porque a Bíblia afirma que lá não haverá dor, nem sofrimento e nem enfermidade. Não haverá pais que perdem filhos para o crime, tragédias, doenças, ou filhos que perdem os seus pais. Lá não haverá a dor e nem o sofrimento. Mas ainda no versículo 4, lá também não haverá morte. A Bíblia nos deixa claro aqui que a morte vai morrer e nunca mais vai ressuscitar. Que coisa poderosa. A Bíblia afirma que a morte, esse inimigo poderosíssimo, será lançado no lago de fogo e não poderá nos atingir mais. No novo céu e na nova terra, a morte não poderá mais nos afligir. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 22 a 23, diz que na Babilônia se calam as vozes da vida. A confusão do mundo, diz que no mundo as pessoas perdem a vida. Mas em Apocalipse 21, versículo 4, se cala a voz da morte. Em Apocalipse 18 diz que a voz da vida se cala na Babilônia. Mas 21 e 4, a voz da morte se cala. Com isso nós concluímos
Em primeiro lugar, quem não estará em novos céus e nova terra? Em segundo lugar, o que não estará em novos céus e nova terra? E em terceiro lugar, quem estará no novo céu e na nova terra? Em Apocalipse 21, versículo 2, quem estará lá? Diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo. No verso 4, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem estará em novos céus e nova terra? A Bíblia diz que quem estará lá será a noiva do Cordeiro, a igreja glorificada. Quem compõe a igreja? Uma placa? Eu não estou aqui falando de CNPJ, não estou aqui falando de Graça Church, eu estou aqui falando da igreja global, aquela que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, aquela que não apostatou da fé, aquela que não se mistura com a idolatria e o ocultismo, aquela que mantém a santa palavra de Deus imaculada, aquela que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus, aquela que não deixa a imoralidade sexual tomar conta da igreja. Essa é a igreja do Senhor Jesus é aquela que não tolera Jezabel, que é mistura de prostituta com profetisa, é aquela também que não tolera os falsos apóstolos. Essa é a igreja de Jesus, aquela que não se vende, é aquela que retém a palavra da forma que ela é, da maneira que ela é. Não me importa se você tem nome de igreja, cara de igreja, jeito de igreja, CNPJ de igreja. Se você não mantém a sã doutrina, você não é igreja. É aquela igreja que confronta os pecados de seus membros, independente se são ricos ou pobres, que não faz conchavo com políticos, que não faz conchavos, que não se deixa dominar pela idolatria pessoal. É aquela igreja que não se corrompeu. Essa é a igreja que vai morar na Nova Jerusalém. A igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares e de todos os tempos. É o povo comprado pelo sangue. São multidões de santos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. São aqueles que lavam as suas vestes com o sangue de Jesus. São os fiéis que perseveraram até o fim. Não são aqueles que se encostam por detrás de uma falsa doutrina, dizendo que não importa o que você está fazendo, você está salvo. São aqueles que perseveram, que são cheios de falhas, mas mantêm-se firme no sangue do Cordeiro. Para essa igreja, eu ofereço essa canção, que o meu filho Gianluca vai cantar. Preste atenção na letra e chore, porque está chegando a hora de novos céus e nova terra. Você que está nos assistindo e quer entregar a sua alma e sua vida a Jesus, pastor, eu fui profundamente tocado e hoje quero entregar minha vida a Jesus. Hoje quero entregar a minha alma a Jesus. Fique em pé no seu lugar. Aonde você está? Fique em pé no seu lugar. Ficou em pé? Agora coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma. Eu te entrego a minha vida. Perdoe os meus pecados. Faça com que meu passado seja jogado no mar do esquecimento. A partir de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Entra no meu coração, faça morada na minha vida. Eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém. Você que fez essa oração, no rodapé do seu vídeo tem um número de WhatsApp. Eu gostaria que você encaminhasse uma mensagem nesse número e agora. Por quê?
porque a gente quer orar por você. Então manda uma mensagem agora dizendo: eu entreguei a minha alma e a minha vida a Jesus, preciso de ajuda. Mesmo você que voltou, estava desviado e voltou para os caminhos do Senhor e hoje precisa de ajuda, manda uma mensagem, nós queremos te ajudar.